Fala você conectado mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connection, sou Eduardo Ferrari, trago informações do nosso Vasco. Antes de mais nada, peço para que você se inscreva, deixe aí seu like, acione o sino das notificações, é muito importante sua inscrição, toca nesse botão vermelho aqui embaixo, está escrito, ponto, vamos juntos, vamos falar de Vasco todos os dias. Antes de falar dos assuntos do Vasco, gostaria de deixar meu carinho para Jéssica Dias, jornalista da ESPN Brasil, trabalhou muito tempo no canal Atenção Vascaínos, cobriu o Vasco, cobriu, enfim, Flamengo, Fluminense, Botafogo, é uma baita de uma profissional e ontem foi assediada por um idiota no Maracanã, tá certo? Um covarde que não deixou a menina trabalhar. A cena realmente é ridícula, tá na capa aí, tem que deixar sempre escrachado esse tipo de... Se é para dizer... Se é para que é um ser humano, né? Porque é uma atitude pequena, uma atitude... Olha, o Vasco se prontificou. O Vasco emitiu uma nota, sabe? E cadê o Flamengo? Porque foi um torcedor do Flamengo. Foi no jogo do Flamengo, sabe? Então, assim, são questões que a gente... É a primeira vez que eu faço isso aqui no canal. Nós temos que bater, sim. Isso é uma atitude pequena. Isso, Eduardo, se fosse o Vasco, eu faria a mesma coisa. Porque as jornalistas e tal, eu conheço muitas jornalistas mulheres que sofrem com isso. E eu acredito que muitas delas não falam. Mas isso é uma sacanagem, isso é de uma covardia. Tem que começar a apontar essas pessoas, chamar a polícia e levar para a delegacia. Entendeu? Assédio é crime e ponto. Sabe? É uma covardia isso, tá? Pro idiota, pro malandrão aqui que apareceu com plaquinha ainda. Pelo amor de Deus. Então é isso, galera. Vamos entrar nos assuntos do Vasco. Assuntos importantes. Primeiro ponto, gostei muito da apresentação do Jorginho. Eu gosto muito do Jorginho, né? Então eu sou suspeito para falar sobre o Jorginho, porque o Jorginho... E outra coisa, o Jorginho é reto, é limpo. Mandou logo a real sobre o Nenê. Falou que conversou com o Nenê, se tiver que tirar, vai tirar. Tá pensando no Vasco. É sobre isso que eu estava falando. Que eu venho falando nos vídeos diários aqui, sabe? Então, o Jorginho é um cara que, além desse sangue vascaíno, dessa questão dele com o Vasco, dessa identificação que ele tem com o Vasco, foi como jogador, foi como treinador, enfim. Era o cara, na minha opinião, certo para assumir o Vasco. E aqui não tem que ficar de brincar. Pensei que com a 777 viria um Guardiola. Ué, quem tem Guardiola no Brasil? Não estou entendendo. Não estou entendendo. Um exemplo é o Atlético Paranaense, um treinador muito experiente, que é o Filipão, brasileiro, está na final da Copa Libertadores. E aí? Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outra é o nosso rival, o Flamengo, é o Dorival Júnior, na final da Libertadores. É o Guardiola que tá dirigindo, comandando esses clubes? Acho que não. Então tem que parar com essa questão, com essa politicagem ridícula, né, que acaba... Não atrapalha mais o Vasco, porque os políticos não têm mais aquela entrada dentro do clube, né? A fonte secou, a torneirinha fechou. Daí o Jorginho, junto com o Paulo Brax, ontem muito sério, mais uma vez, assim, na coletiva do Jorginho, senti ali um ponto firme. Ontem eu estava transmitindo o jogo dos meninos do Sub-17, golearam o Ceará por 4-1, parabéns, a molecada Sub-17 no Campeonato Brasileiro. Enfim, jogando muita bola, o Ryan, Estrela, a galera jogando muito, eu não vou ficar citando o nome aqui, tem que citar o nome de todos eles, porque eles jogam demais. E é isso é Vasco. Mas durante a transmissão, eu coloquei a apresentação do Jorginho, durante a transmissão do jogo. E prestei muita atenção na pergunta dos jornalistas que estavam no CT. Não estive por conta da transmissão. Quando tem jogo, é natural, vou transmitir o jogo, né? Porque os jogos do Vasco aqui no canal são prioridade, sim, tá certo? Então,
é isso, é um cara que vai agregar muito e, como ele falou, não vim para ficar 2 meses no Vasco, eu vim para ficar muito tempo no Vasco. Ou seja, ele gostou do que viu, ele viu a estrutura é outra. E outra coisa, vamos lá, eu quero falar aqui sobre a lista de reforços ontem mencionada pelo jornalista Jorge Nicola. Jorge Nicola trabalhando muito e sabe que o Vasco vai contratar, sabe, firme, forte, jogadores pesados para voltar não só ao cenário nacional, mas ao cenário mundial, né? Porque o Vasco é mundialmente conhecido e ninguém vai diminuir o Vasco, tá certo? Tentam diminuir, mas não conseguem, tá certo? Segundo o jornalista, né, ele disse que se o Oscar conseguir sua liberação lá na China, o jogador Oscar, tá? O Vasco vai fazer uma investida pesada no jogador. Vale ressaltar que o empresário do Oscar é o mesmo do Andrei Santos. Ou seja, vou falar para você, isso é mais uma prova de que os caras chegaram. Hoje o Vasco, como o Paulo Brax disse ontem, o Vasco não deve um dia sequer a ninguém, jogador, funcionário, ninguém, credor, nada, nada. O Vasco não deve. Hoje o Vasco é um clube totalmente viável. Hoje o Vasco consegue olhar para o Oscar e dizer: eu consigo contratar, eu consigo bancar a sua contratação e o seu salário. Essa é a nova realidade do Vasco. Temos o Alan também aí, que não vai renovar contrato. O Alan, aquele que passou pelo Vasco. Olha, gente, eu estou com uma esperança muito grande no ano 2023. De 2022 para 2023, desculpa. E acho que o Vasco, acho não, a SAF já deu certo, sabe? Não vai dar certo, não. O caminho foi muito duro para o Vasco durante 22 anos. Foram administrações tenebrosas que só destruíram a nossa instituição. Nesse momento, você olha para o Vasco, você olha para a instituição e fala assim: pô, o nosso clube agora pode oferecer salários altos para jogadores vindo de fora, pode comprar jogadores mais caros, pode investir mais pesado, porque essa é a nova realidade do Vasco. Esse é o Vasco que muita gente, né, queria, né, não via há anos. A esperança renovada, sabe, assim, com dirigentes, com pessoas, com uma empresa séria dentro do clube. Ninguém vai rir mais da cara dos vascaínos. Podem ter certeza disso. E se o Oscar for o primeiro desses muitos jogadores que virão para o Vasco, né, que seja muito bem-vindo, porque é disso que o Vasco precisa. Arriscar menos, é o que a 777 está fazendo. Vou investir na renovação do Andrei Santos. Se quiser, tem que pagar caro, se quiser tirar o Andrei do Vasco. Vou investir nos meninos da base, vou investir em contratações pesadas de jogadores que chegam para jogar na instituição, no clube. Porque senão, não vai, não anda. Tá certo? Então, parabéns para o Paulo Brax, parabéns para o Jorginho, o próprio empresário do Andrei Santos, que chegaram num acordo e agora deve trazer outros jogadores, né, que ele cuida para o Vasco. E é isso. É assim que tem que pensar. Colar com pessoas sérias, negociar com pessoas sérias, porque, claro, que existem em toda a profissão, né, em todos os lugares, existem o mau caráter e a pessoa de boa índole, de bom caráter. Então, vamos confiar e enxergar essas pessoas que não é difícil, sabe? Não é difícil. Numa conversa, num bate-papo, você consegue enxergar o mau caráter. Isso é fácil, né? A psique fala sobre isso. Pô, numa conversa aqui eu sei se o cara é pilantra ou não, tá certo? Então, vamos, o Vasco tem que estar de cabeça aberta, com os olhos, então, muito, muito abertos para não cair de gaiato em algumas questões, tá certo? Sou o Eduardo Ferrari, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco. Vamos com tudo. Temos um clássico no domingo contra o Grêmio e assim vai ser, o bicho vai pegar. Você vai acompanhar tudo aqui no canal, então se inscreve e compartilha aí mais uma vez. Valeu? Beijo
e saudações vascaínas.